De hoje recebendo o médico cardiologista Dr. Kênio Santos. Dr. Kênio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Olá, bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes novamente. Sempre é um prazer vir aqui fazer essa participação aqui num programa que já é de extrema audiência. Eu que fico grato pelo convite e pela boa recepção de sempre. A alegria é toda nossa. E o nosso ouvinte pode mandar para cá a sua pergunta através do nosso WhatsApp 99205-3030. O tema de hoje é check-up cardiológico. Existe uma hora certa para você fazer um check-up cardiológico? Então, Marcos, por que é que eu quis trazer esse tema para justamente um programa que se chama Check-up no Rádio, né? Porque, na verdade, a gente precisa entender inicialmente o que é um check-up, né? Basicamente, o check-up é uma avaliação que pode ou não envolver exames. Eu acho que isso tem que ficar muito claro. Pode ou não envolver exames complementares, seja ele exame de esteira, eco, eletrocardiograma, enfim, radiografia de tórax ou qualquer um outro exame, mas que o objetivo é, 2, ou fazer um rastreamento precoce de doenças já existentes, ou ver fatores de riscos que a gente pode modificar para evitar que o paciente tenha essa doença. Então, de um modo geral, respondendo já objetivamente a sua pergunta, não existe uma receita de bolo para check-ups, digamos assim, né, para rastreamentos. A gente tem algumas recomendações, mas diferente do que a maioria das pessoas imagina, essas recomendações elas são muito mais conservadoras do que a maioria das pessoas vem ao nosso consultório pedindo. Então vou dar alguns exemplos aqui. Basicamente, o que é que as sociedades da literatura médica, né, tanto americana quanto brasileira, quanto europeia, elas entram em consenso. Elas entram em consenso de que muitas vezes a gente pedir menos exames é mais importante do que a gente exagerar nessa pedida. A gente tem sempre um pensamento, ou na maioria das vezes a gente tem um pensamento de que quanto mais exames se pede, melhor o paciente está sendo visto. Mas não é tão bem assim, né? Tudo hoje na medicina a gente pensa em individualização. Então, quanto menos a gente faz de generalização em termos de tratamento, diagnóstico, seja de tratamento, seja de diagnóstico, seja de avaliação de fato do paciente, melhor. Então, a medicina hoje, muito mais individualizada, muito mais personalizada para o nosso paciente, vai trazer resultados muito melhores. Com os rastreamentos, com o check-up também é assim. Tudo começa obrigatoriamente por uma avaliação pelo médico. Então, o cidadão, né, o paciente, estando ou não doente, e idealmente ainda sem estar doente, né, esse é que é o nosso objetivo, pegar pacientes que ainda não estão doentes para prevenir as doenças, passa por um médico, a gente faz a conversa com o paciente, né, anamnese, exame físico, e a depender disso, a depender dos resultados dessa nossa conversa, do que esse paciente vai nos dizer de fator de risco ou de alguma doença já subjacente, é que a gente vai pedir algum exame e desencadear o processo de rastreamento de doenças, ou seja, o check-up. De um modo geral, eu diria que o check-up ele começa, ou ele é obrigatório, a única coisa que é obrigatória em um check-up é a avaliação por um médico competente e que esteja preocupado com o seu paciente. Quem é que então recomenda um check-up cardiológico? Então vamos lá. Todas as pessoas acima de 18 anos precisam obrigatoriamente passar por um médico, não precisa obrigatoriamente ser um cardiologista, mas precisam passar por um médico para ter algumas coisas aferidas. Então, pressão arterial é importante ser aferida nesses pacientes. Engraçado, não vou falar nenhum exame até agora. Pressão arterial precisa ser aferida. A gente precisa ver fatores de risco familiares do ponto de vista cardiológico, fatores de risco pessoais do ponto de vista cardiológico. Então, os fatores de risco familiares, história de arritmia, morte súbita, angina ou infarto agudo do miocárdio precoce na família, história de AVC. No próprio paciente, se o paciente é obeso ou não, se o paciente fuma ou já fumou, se o paciente tem ou não alguma outra doença que pode interferir na saúde cardiovascular. Então tudo começa daí. Depois a gente faz o exame físico do paciente, então um exame físico bem feito, uma história clínica bem tirada, a gente consegue já definir algumas coisas. Então, respondendo a sua pergunta mais uma vez, acima de 18 anos, o ideal é que se passe por um médico
né, por um cardiologista, idealmente, para que a gente possa fazer uma avaliação inicial e daí estratificar o risco do paciente. E, diante desse risco, a gente direciona para os diversos exames que a gente tem à nossa disposição. O check-up cardiológico, ele tem que ser feito todos os anos? Não, Marcos. Esse é outro mito que a gente realmente imagina. A avaliação cardiológica, ela não obrigatoriamente precisa ser feita todos os anos. Ela pode ser mais espaçada, isto é, com uma frequência menor, sei lá, a cada 2, 3 anos, principalmente naquele paciente jovem que não tem fator de risco, que adota um bom estilo de vida, mas ela também pode ser abreviada. Não obrigatoriamente o paciente precisa ir somente uma vez ao ano. Às vezes a gente precisa abreviar no paciente que já tem uma doença e precisa ser avaliado com mais frequência, apesar de estar compensado, ou a gente precisa abreviar no paciente que, eventualmente, a gente percebe que tem um fator de risco, a gente implementa alguma coisa para tentar modificar, esse fator de risco e a gente precisa abreviar para ver o resultado da nossa intervenção. Então, sim, não temos também uma frequência definida, né? A frequência vai ser muito definida, assim como eu falei no início, de acordo com a personalização, né, do nosso atendimento ao paciente. E o que acontece pós-check-up cardiológico, por exemplo? É possível que no check-up cardiológico o médico consiga identificar alguma doença, alguma anormalidade? Então, o objetivo do check-up, como eu mencionei, são 2. O primeiro, achar alguma doença em estágio inicial, por exemplo. A gente costuma dizer muito que hipertensão, eu vou puxar muito para a sardinha para o nosso lado, hipertensão ela é uma doença, na maioria das vezes, silenciosa, como eu já comentei e outros médicos já devem ter comentado aqui. Ela é uma doença silenciosa. Então, quando a gente consegue identificar a doença, hipertensão arterial, num estágio mais precoce, num paciente mais jovem, sem lesão de órgão-alvo, seja problema renal, seja problema nos vasos sanguíneos, né, seja problema do coração, a gente consegue implementar, então, uma terapêutica mais rápida e o paciente tem melhores resultados. Então, esse é o primeiro objetivo, a gente identificar doenças que não se manifestam com sintomas exuberantes no início do seu processo de adoecimento. Então, o paciente ele vai se beneficiar mais nesse aspecto. E a outra face do rastreamento ou do check-up é justamente a gente conseguir pegar o estágio pré-doença. O paciente ainda não é doente, ainda não está doente, e ele apresenta apenas fatores de risco. É o cara que não é hipertenso ainda, mas é sedentário, é tabagista, ou é obeso, aumento de circunferência abdominal, né, de cintura. Todos esses são fatores de risco. Todos esses são fatores de risco para a hipertensão arterial. Então, se a gente consegue pegar esse paciente no estágio pré-clínico, né, pré-doença, antes da doença, a gente consegue agir sobre esses fatores de risco, implementa uma melhor dieta, implementa um exercício físico, faz o cara perder peso, ajuda ele a abandonar o tabagismo, e tudo isso vai contribuir para que ele não tenha a doença. Então, no melhor dos mundos, a gente pega os fatores de risco. Infelizmente, o que chega muito em consultório ainda são pacientes que já estão doentes e que a gente precisa já intervir nesses pacientes. Então, quanto mais precoce, melhor. Esse é um dos papéis do check-up. Então, todo mundo, todo ser humano deveria, independente de ter algum sintoma de doença cardiológica, fazer um check-up cardiológico? Isso. Até para tirar um pouco do peso da consciência? Então, o ideal é que sim. Na verdade, nem para tirar peso da consciência, isso para ser de fato bem avaliado. A gente tem que investir muito mais, Marcos, em saúde do que em tratamento de doença. São coisas um pouquinho diferentes. Obrigado. São coisas um pouquinho diferentes. Lembra daquela máxima de que é melhor prevenir do que remediar? Pronto. Então, na medicina isso também funciona. O nosso objetivo é que justamente o paciente ele consiga, de fato, identificar fatores de risco e que a gente possa intervir nesses fatores de risco. Aí o cara pode pensar, poxa, mas aí isso seria muito oneroso para mim, eu sou muito jovem para ir no médico, eu não preciso disso tão cedo. Na verdade, se você for parar para pensar, do ponto de vista até racional, o melhor é que o paciente vá mais cedo ao médico,
Por quê? Porque indo mais cedo, ele vai prevenir doenças mais graves, eventualmente ele não vai precisar de nenhuma medicação, então ele vai passar muito mais tempo saudável, além de trazer qualidade de vida a ele, vai trazer também uma série de benefícios, como diminuição de risco de outras doenças mais graves, diminuição da quantidade de medicamentos que o paciente vai tomar, né? Então, tudo isso, por isso a importância dessa avaliação precoce, mesmo que ela não seja tão frequente. Então, o cara diz, não, então, eu sou muito jovem e não queria ir muito ao médico. Vai uma vez e, como eu falei para você, uma nova reavaliação não precisa ser anual, né? A nova reavaliação, às vezes, pode ser bianual, pode ser trianual, entendeu? Então, é isso aí que acontece, sabe, Marcos? Tenho 39 anos, sou muito sedentária, meu pai faleceu de infarto e minha mãe tem uma cirurgia do coração. Ultimamente estou me sentindo muito cansada, com pouca coisa como subir escadas. E aí, o que fazer? O que é que o senhor me diz? Vamos lá. Então, para esse ou essa ouvinte, né? Não sei muito bem. A gente já consegue identificar algumas coisas. Ver como é importante a conversa com o paciente, né? A anamnese, como a gente chama do ponto de vista realmente técnico da medicina. Porque, olha, é um paciente jovem, 39 anos é um paciente jovem. Sedentário, então a gente já identifica um fator de risco pessoal. A gente deveria ver mais alguns outros fatores pessoais. É obeso ou não? Como é que é a dieta? Restrita ou não? Fuma ou não fuma? Bebe ou não bebe? Então tem algumas coisas que precisam ser complementadas aqui. E uma história familiar de doença arterial coronariana muito forte. Então, ambos os progenitores, né, pai e mãe, com história aí. O pai com infarto e a mãe já com a cirurgia cardíaca. O que mostra que ela já tem uma predisposição, né, genética a ter uma doença cardiológica. Paciente, pelo pouco que ela mencionou para mim, de base já é de alto risco cardiovascular. Além disso, ela não é uma paciente isenta de sintomas. Esse aqui não seria um daqueles casos que a gente iria rastrear apenas os fatores de risco. Aqui não, aqui ela já apresenta sintomas. Não é normal que uma pessoa de 39 anos, por mais sedentária que seja, canse de maneira desproporcional ao subir um lance de escadas. Isso é um sinal de alerta para que a gente possa procurar questões subjacentes que justifiquem isso. Pode ser um sedentarismo extremo? Pouco provável, né? Mas a gente precisa... Aí, nesse caso, não seria o caso de um check-up. Esse caso aqui seria um caso de uma avaliação para investigação diagnóstica. Então, seria a investigação de um sintoma. Mas ela precisa procurar um cardiologista. Sem dúvida, Marcos. Com uma história familiar dessa e com os fatores de risco pessoais que ela já mencionou, sem dúvida, essa pessoa precisa procurar um cardiologista. Queria saber do Dr. Kênio se sentir saudades por alguém que foi embora ou que faleceu pode acarretar em morte do miocárdio. Quem pergunta é o Daniel. Daniel, engraçado, eu estava ouvindo uma psicóloga muito, muito querida, minha lá de Natal, que estava falando a respeito disso, não especificamente sobre a interface entre sentimentos e a parte cardiológica, mas a interface entre sentimentos e câncer. Então é algo parecido com o que você me perguntou. A gente sabe que os nossos sentimentos, sejam eles saudade, tristeza, luto, como é o caso que você mencionou, eles são parte de quem nós somos. Do ponto de vista técnico da medicina, digamos assim, quando a gente tem um sentimento, a gente tem uma descarga de uma série de neurotransmissores, e esses neurotransmissores são responsáveis pelo desencadear do sentimento. O luto e a tristeza, eles são normais. Eu acho que a primeira coisa que tem que ficar clara é essa. O luto e a tristeza são normais. Até porque nós, em sendo humanos e empáticos, a gente tem que sentir as coisas. Entretanto, quando isso se perpetua por muito tempo, se você for parar para pensar, um dos primeiros grandes problemas em relação à tristeza ou à saudade extrema é o fato de que nós perdemos o interesse em muitas coisas, em fazer muitas coisas. É nesse momento em que os pacientes, às vezes, saem de dietas que eles já estavam, é o momento em que pacientes deixam de praticar exercício físico, é o momento em que o paciente deixa de tomar medicação ou toma de maneira equivocada ou introduz outras medicações. Então, respondendo a sua pergunta, o sentimento diretamente ele não causa a morte do miocárdio, mas o que é desencadeado pelo sentimento, principalmente em termos de mudança de vida,
de qualidade de vida, inclusive de alimentação, uso de medicações, exercício físico, pode sim desencadear essa consequência. Então, não é uma relação direta. O sentimento de tristeza não causa morte do miocárdio ou infarto, mas o sentimento de tristeza pode fazer com que você abandone práticas saudáveis e isso sim causar problemas cardíacos mais sérios. Então, a tristeza ela acaba influenciando bastante o coração também. Sem dúvida, a gente não pode. Antigamente a gente queria muito, né, separar o que era sentimento e o que era orgânico, o que é da cabeça, o que não é da cabeça. Mas a gente sabe que existe essa relação e a interface é muito grande, muito profunda. A gente não pode negligenciar nem os nossos sentimentos, nem o que a gente pensa a respeito dos nossos sentimentos. Tanto que eu já ouvi várias vezes aqui no seu programa, Marcos, terapeutas, psicoterapeutas, que falam justamente sobre isso, essa interface entre o orgânico e o sentimento, né, entre a parte psicológica, psiquiátrica e os sintomas, né, e as doenças. Ouvinte conta aqui que era sedentário e de uma hora para outra passou a se exercitar, porém nunca procurou o cardiologista. Ele fez certo ou fez errado? Depende muito, Marcos. Exercício, cardiologista nenhum vai dizer que é ruim, né? Se você era sedentário e passou a se exercitar, ótimo, parabéns. Você faz parte de uma pequena parcela da população e você deve manter isso. Entretanto, existem questões de segurança, né, em relação aos exercícios físicos. Quando a gente vai avaliar um paciente para participação de exercício físico, é o que a gente chama de avaliação pré-participação, a gente tem que levar em consideração algumas coisas. Primeiro, qual a intensidade do exercício? É o cara que não fazia nada e a partir de um certo momento foi virar corredor de maratona ou foi virar um praticante de crossfit, que são exercícios de alta intensidade. Segundo, condições de base do paciente. Era um paciente que já tinha alguma doença cardiológica prévia, era um paciente que era diabético, que era obeso, história familiar de morte súbita. E a terceira coisa é que a gente tem que avaliar nesse paciente. Então, a gente já viu aqui a questão da intensidade do exercício, a condição pré do paciente, principalmente com comorbidades, e a terceira coisa que a gente teria que avaliar seriam condições outras que estão relacionadas com o exercício. Então, o cara quer fazer de maneira abrupta ou quer fazer de maneira mais pausada, mais paulatina, de uma maneira mais gradativa. Essas três variáveis, elas são avaliadas por nós, médicos, e a gente consegue orientar melhor esse paciente para evitar não só problemas cardíacos ou cardiovasculares, mas também problemas do ponto de vista osteolocomotor. Eu não sou ortopedista, mas a gente sabe que um dos principais problemas e que inclusive retornam o cara ao sedentarismo são lesões, seja ligamentares, articulares, de osso mesmo ou musculares. Então, sempre que a gente for avaliar um paciente, a gente tem que avaliar isso, qual a intensidade do exercício, qual a forma com que ele quer evoluir esse exercício e outras condições, como eu mencionei para você, né? Se o cara está muito acima do peso, se o cara já é diabético, se tem doença cardíaca de base, se teve Covid, né? Foi algo que foi muito comentado, principalmente quando o Covid ele fazia um acometimento principalmente de via aérea inferior, né? Com uma pneumonia mais grave. Então, assim, a atitude foi muito boa do nosso ouvinte, de começar a fazer atividade física, mas talvez a execução não tenha sido das melhores, a mais perfeita possível. E tem tempo ainda, né? Tu procurar sem dúvida, tem tempo ainda. E a gente pode, com a avaliação agora, já que ele já começou o exercício, orientar melhor a progressão de exercício, carga de exercício e algumas outras coisas que são importantes. Dr. Queiro Santos, ele é médico, cardiologista, está na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefones 994-22-3138, 994-31-0681. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Marcos, agradeço a participação de todos os ouvintes e até a próxima, pessoal. 7h48, volto já já.